Lucas capítulo 15, uma história muito conhecida, versículo 11, o texto é um pouco longo, por isso me acompanhe, amém? Diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aí. Todos nós conhecemos essa história, mas eu queria falar hoje sobre sabedoria para fazermos escolhas. Na semana passada eu falei um pouco sobre isso, a partir de outro texto, o texto que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. 2 pessoas ouviram a mesma coisa, só que ambas fizeram escolhas diferentes a partir daquilo que ouviram. Aqui é uma pessoa fazendo 2 escolhas diferentes. A mesma pessoa, ela faz 2 escolhas diferentes. Vemos como as coisas da vida acabam seduzindo pessoas e levando elas a fazerem escolhas que vão comprometer as suas vidas. Olha só o que aconteceu. Está um filho aqui, esse pai tem 2 filhos, e está aqui o filho mais novo. Vamos dizer que um tinha 20 anos e o outro 25. Esse de 20 anos, ele olhou e disse: meu pai é bastante rico, eu tenho direito a parte da herança de meu pai, então eu vou querer a minha herança e vazar. Então, ele pede ao pai a sua herança, e o pai, porque sabe que a herança de fato é do filho, ele entrega ao filho. E o texto diz que o filho saiu e gastou tudo dissolutamente. No final do texto, vai dizer que ele gastou esse dinheiro com a herança, com meretrizes, com prostitutas e com amigos infiéis. Então, esse rapaz aqui faz uma escolha burra, uma escolha equivocada, uma escolha boba, uma escolha, na verdade, completamente diferente daquilo que se espera. Por quê? Porque já que tudo na vida sempre vai começar com uma escolha, nós precisamos, se temos o poder da escolha, enxergar a realidade da melhor forma possível para evitarmos o mal lá na frente. Ele olha e diz: eu tenho direito, vou ficar rico com a minha herança, e pede a herança, recebe a herança e vai. Só que o que é que ele faz? Ele não multiplica, ele não constrói nada, muito pelo contrário, ele gasta tudo. No final, porque gastou tudo, acabou desejando comer a comida dos porcos. No final, ele acabou desejando comer lavagem,
Muitos de nós entendemos muito bem como é a comida dos porcos. Por quê? Porque para quem entende um pouco de criação, sabe que, primeiro, o lugar que o porco vive é terrível. E lá naquela época era lama, não era como alguns lugares que eu já fui e é limpinho, apesar do cheiro desagradável. Lá era lama. Ele, além de estar num lugar indesejado, ele desejava comer aquilo porque ninguém lhe dava nada. Agora a pergunta é: como alguém que tem um pai rico, que vive uma vida confortável, como alguém tem tudo à sua disposição e o pai tinha trabalhadores, aqueles trabalhadores existiam para servir aos filhos também, para servir a família. Como alguém sai dessa vida boa, maravilhosa, para viver uma porcaria de vida, para desejar comer comida que porcos comem, lavagem, resto de coisa? Tudo isso que esse jovem passou, ele não precisava passar se tivesse sabedoria nas suas escolhas. Com isso, nós já aprendemos que muita coisa que nós passamos na vida pode ser evitada se tão somente enxergarmos além e usarmos a sabedoria. O problema é que às vezes queremos tanto uma coisa, às vezes queremos tanto viver uma coisa, às vezes estamos tão seduzidos pelaquela coisa que queremos, que não mensuramos as consequências, mergulhamos fundo nisso e pagamos um alto preço lá na frente. Infelizmente é assim que muitos filhos de Deus estão vivendo, sofrendo amargamente, porque já não podem mais voltar atrás. Então, esse texto mostra o quanto nós precisamos de sabedoria nas nossas escolhas. E aqui vai uma pergunta simples: quais os critérios que você usa para fazer as escolhas mais importantes na sua vida? O que você leva em consideração para decidir sobre uma coisa que pode mudar o destino da tua casa, da tua família? Quais são os critérios que você vai usar? Como você discerne? Porque entender isso, saber disso é importante para eu ver que aquilo que eu quero ou a escolha que está à minha frente, apesar de boa, pode não ser a melhor para mim. Esse jovem, ele fez uma escolha errada, sabe por quê? Porque ele estava seduzido pelas coisas lá de fora. Esse jovem estava seduzido pelas coisas do mundo. Ele cresceu na igreja, como muitos de nós crescemos na igreja, conhecemos a palavra do Senhor, oramos, buscamos, nós vivemos aqui como cantamos louvores e tudo mais, porém deixamos o mundo nos seduzir com coisas que parecem ser boas e no final são caminhos de morte. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Foi seduzido pelas facilidades da vida, seduzido pelas coisas prazerosas da vida, seduzido pelas coisas agradáveis da vida, e no final, porque não vigiou, o diabo acabou tragando a vida dele. Não tirou a vida, mas tirou a existência, porque ele não tinha sequer o que comer, porque ninguém lhe dava nada. Então, percebe que nós precisamos no mínimo de critérios. Por quê? Porque nem tudo que eu quero eu devo fazer, nem tudo que é agradável será agradável para mim. Aquilo que serve para você nem sempre servirá para mim. Portanto, eu preciso de sabedoria para fazer uma boa escolha, senão eu vou querer trazer para a minha vida aquilo que está na tua vida, e com isso eu comprometo a minha vida. Então nós precisamos e muito de sabedoria, na ânsia de ter e do querer viver longe de responsabilidades. Muitos estão fazendo escolhas destrutivas e comprometendo suas vidas. Com isso, vemos o quanto a falta de sabedoria, juntamente com o desequilíbrio emocional, tem assolado a nossa geração. A nossa geração, hoje, por conta do acesso fácil à tecnologia, por conta dos prazeres da vida, por conta das facilidades da vida, tem cada vez mais se perdido, cada vez mais se entregue às coisas mundanas, e com isso tem se afastado cada vez mais de Deus e da sua presença. Infelizmente, muitos filhos de Deus estão vivendo desse jeito. O filho pródigo perdeu muito mais do que a sua herança.
Muito mais do que pessoas, muito mais do que o lugar em que ele vivia. Ele perdeu a sua dignidade e viveu longe da sua família e perdeu o seu valor. Porque não adianta Deus nos amar se a gente não nos amar e não nos valorizar. Isso é só para você ter uma ideia do que o diabo usa coisas boas para nos seduzir, para nos levar para longe da casa do Pai, da presença do Pai, para assim vivermos uma porcaria de vida. Uma vida que não vale a pena ser vivida. Você não pode perder os seus princípios, seus valores e sua família por causa de tudo que é bom na vida. Pois a vida não é vivida de coisas boas apenas, mas de coisas que valem a pena. E às vezes as coisas que valem a pena não serão boas e nem prazerosas, mas serão determinantes para nos levar para o melhor, que é o centro da vontade de Deus. A nossa geração vive na casa do Pai. Ela nasceu aqui, cresceu aqui, conhece os valores do Pai, ela entende a importância dos princípios e valores, mas apesar disso tudo, ela consegue se entregar à sedução do mundo, aos prazeres do mundo, porque está com um pé aqui, mas quer estar com outro pé lá fora. Está com um pé aqui, mas quer estar com o pé lá fora, e não existe em cima do muro. O muro, na verdade, é do diabo. Nós precisamos, irmãos, enxergar além. Quarta-feira eu falei sobre discernimento. O que é discernimento? Discernimento é eu enxergar a ação que está por trás de cada reação, ou melhor, a fonte que está por trás de cada ação. Discernimento é eu enxergar o que está por trás de cada ação, porque às vezes a ação é boa, mas a fonte é ruim, e por a fonte ser ruim, vai complicar a minha vida, mesmo a ação sendo boa. Esse homem, esse jovem, estava seduzido pelos encantos da vida, pelas coisas da vida, pelas amizades da vida, mas como diz vovó, quem se junta com porcos, farelo, come. Perdeu tudo porque gastou com as meretrizes, gastou com bebida, gastou com prazeres e se complicou. Vinícius, senta, quieto. Nós precisamos urgentemente de sabedoria. Por quê? Porque o tempo está passando, nós temos uma vida para viver ao sairmos daqui. E se eu não enxergar além, se eu não despertar a minha capacidade de enxergar além, eu vou comprometer e muito a minha vida. Eu posso complicar e muito a minha história, como ele complicou a sua. Essa história aqui, e essa é a primeira parte da decisão dele, que ele toma duas. Essa é a primeira. Essa história aqui nos mostra que você pode poupar dores e sofrimentos na tua vida. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas eu quero aquilo outro. Realmente você pode querer. Agora você deve ter o que você quer. Porque se você tiver o que você quer, ainda que seja seu, no tempo errado você vai perder, vai desejar viver uma coisa, vai viver outra e vai se arrepender amargamente. Porque a bênção pode se transformar em uma grande maldição. Foi isso que aconteceu. Olha quantos problemas podem ser evitados, quantos sofrimentos podem ser evitados, se apenas então somente uma decisão, por melhor que pareça ser, for tomada a partir do discernimento. Porque se ele discernisse que há caminhos ao homem que parece ser bom, mas que ao final é morte, certamente ele não ia querer herança. Se ele enxergasse que ele lá na frente ia desejar comer comida de porco, que ele ia viver mendigando. Eu estava conversando ontem com algumas pessoas e a gente estava traçando um perfil de algumas famílias aqui da cidade. Tem gente que vive apenas e tão somente de Bolsa Família. R$600, 750 para quem tem filho até 6 anos, se não me falha a memória. Como uma pessoa consegue se submeter para viver disso? E nós estávamos conversando disso por quê? Porque é muito comum hoje muitas jovens se atrapalharem emocionalmente, e aí porque tem essa segurança de receber R$600, ou se forem mães,
mais 150, 750, achar que isso é tudo. Só que comprometem as suas vidas, interrompem um futuro maravilhoso por causa de decisões equivocadas. Por isso, nesta noite, o meu desejo é que, no mínimo, você aprenda a usar o seu cérebro antes de usar o seu coração. Uma das coisas mais importantes nas nossas vidas é isso. Aprenda isso aqui. Você merece o melhor. Como filho de Deus, todos nós nascemos para desfrutar do melhor. Agora, o melhor será uma consequência na nossa vida se fizermos a escolha certa, principalmente usando o nosso cérebro antes de usarmos o coração. Porque o coração vai se inclinar para os prazeres desta vida, para as coisas boas, mas que nos distrai do propósito. E se eu usar o cérebro, enxergar além, discernir as coisas e ter sabedoria, eu não vou me entregar facilmente como muitos têm se entregado. Eu não vou comprometer a minha vida lá na frente. Consegue entender como isso é sério? Por isso, cair em si é uma coisa extremamente importante. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Então essa é a segunda decisão. Ele toma duas. Uma mesma pessoa faz uma escolha burra, uma escolha equivocada, uma escolha estúpida. Pede ao seu pai a sua herança e vaza. Só que agora ele cai em si e descobre que fez a pior coisa na vida dele. E tem coisas que a gente faz que você volta atrás, mas as consequências acabam acompanhando. Quantas mães... Nasceu uma criança ontem, o quinto filho de uma mulher, se eu não me engano, tem 26 anos. Nasceu o quinto filho, é de o terceiro pai diferente. A mãe de Vitória teve um neném, graças a Deus, menina, bonita e tudo mais. Porém, uma criança que já nasce de um pai torto, é o quinto filho de uma mulher jovem, porque com 26 anos, se não me falha a memória, é 26, ter os 5 filhos. Se ela não se cuida, vai ter 10 daqui a pouco. É só para termos uma ideia, que é uma escolha. Só que assim, por mais que ela mude de vida, tem 5 filhos nas costas. Então, irmãos, isso aqui não é para acusar ninguém não. É para nós cairmos em si antes que seja tarde demais, porque esse texto aqui está dizendo: ei, por pior que seja a dor da decisão, pior é você ficar adiando ela. Porque se decidir custa caro, mais caro custa não decidir. Ficar procrastinando, deixando o tempo passar, esperando algo acontecer. Esse homem cai em si e a decisão de voltar atrás é uma das decisões mais sábias que existem, porque essa decisão só pode ser tomada por pessoas que abriram mão do orgulho. Ele decide voltar atrás, volta atrás, pobre, sujo, fedendo, parecendo um trapo, sem nada, mas pelo menos volta. Por quê? Porque abriu mão do orgulho. Esse jovem, esse filho pródigo poderia culpar governo, culpar o pai, culpar a família, culpar as pessoas, culpar a vida, mas ele decide abrir mão do orgulho, voltar atrás, ainda que pobre, fedendo, mendigando, com fome, ainda que sem nada, sem herança, sem nada, mas ele decide voltar atrás porque caiu em si. Ele abre mão do orgulho e ressignifica a sua vida. Por quê? Porque eu preciso ser sábio para fazer escolhas e maduro o suficiente para assumir as consequências da minha escolha. Ele volta e diz: pai, pequei contra os céus e perante ti. Me aceita pelo menos como um trabalhador, porque os teus trabalhadores, o Senhor é tão bom, tão justo, tão honesto, que os teus trabalhadores não passam fome. Os teus trabalhadores comem pão, tem pão para comer. Se os trabalhadores comem pão, vivem bem, imagina os filhos. Então ele diz: eu não quero nem ser filho, eu quero pelo menos viver como um trabalhador. Só que porque ele se arrepende, cai em si e faz a escolha certa, a vida dele é mudada, porque ele recebe o anel, sandálias e comida. Ele ressignifica a sua vida porque agora ele faz a escolha certa. Coisa que nós precisamos fazer todos os dias. E por quê?
porque é a decisão que vai fazer a diferença. E aqui vai uma lição para todos nós, ouça isso. Nessa história nós entendemos a importância de nós criarmos nos nossos filhos memórias afetivas. Essa história nos mostra o quanto é importante nós termos um lar saudável e equilibrado. Ele voltou para casa porque ele lembrou do tratamento do pai para com todos. Ele voltou para casa porque ele lembrou que o pai era justo, e justo com quem não era da família. E se era justo com quem não era da família, imagina com o familiar. Ele voltou para casa porque lembrou que a casa não era perfeita, mas o pai era bom. E não era perfeita por quê? Porque quando ele volta, o irmão dele briga com ele. Mas o pai não está nem aí para briga. O pai quer fazer a festa, porque ele estava morto. Então, consegue entender a importância de nós construirmos um lar saudável? Como a irmã citou aqui, a família é a base. Ele volta por quê? Porque pelo menos ele teve boas experiências na sua casa. Então andou perdido, mas por causa daquilo que ele viveu lá atrás, ele decide voltar. E isso é importante por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que sai de casa e não quer voltar. E é para nós, eu conheço muita gente assim. Sai de casa e não quer voltar. Eu conheço pessoas que quando sai do trabalho queria ir para todo e qualquer lugar, mas não quer voltar para casa. A mulher é chata, a mãe é chata, o marido é chato, é murmurador, reclamão, respondão. E eu estou falando de pessoas da igreja. Tem uns 6 anos que eu trabalho com família. 6 anos não, desde 2016. Diretamente de 2016 mais ou menos a 2020. Eu trabalhei diretamente com família. E eu te afirmo que dentro da igreja parece que a realidade de família às vezes é pior do que a do mundo. Nós temos a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, mas não conseguimos às vezes abraçar o nosso filho. Não conseguimos às vezes entender o nosso filho. Achamos que a igreja existe para consertar a nossa família, e a responsabilidade é nossa. Ontem, nessa mesma conversa que eu falei, falando sobre Bolsa Família e tudo mais, uma mãe citou, um adolescente de 12 anos, ganhou um celular. Como os nossos adolescentes aí têm celular. E aí, olha que coisa, o que leva um adolescente para o banheiro com o celular? Já está errado levar para a cama, mas para o banheiro. Então, se você vai tomar banho, não tem porque levar o celular, né? Então a mãe pensou, vou ver o que tem no celular. E sabe o que é que tinha no celular? Foto do corpo para os outros. Eu estou falando de filhos de crente, filhos de quem canta. Estou falando de pessoas que você conhece, que você, quando olha, diz de Deus pelo aquilo que faz. E olha a realidade familiar. O pior é que quando a gente fala para ajudar a orientar, ainda somos taxados como errados ou queremos nos meter na família. Então, quanto mais eu trago saúde para minha casa, melhor é para minha família, porque ainda que se perca, como uma menina, 12 anos, mandando foto, sabe lá para quem? Ainda que se perca, pelo menos sabe para onde voltar quando cair em si e ver a besteira que fez. Porque uma foto dessa, quando cai nas mãos erradas, roda a cidade toda. E a vergonha é muito grande. Consegue entender como isso é muito sério? Mas esse jovem cai em si, significa a sua vida. E ele volta. E ele volta arrependido. Ele volta disposto a mudar. Por quê? Porque a casa do pai não é perfeita. A casa do pai tem problemas, adversidades, dificuldades. A casa do pai também tem leis, princípios, tem ordem. Porém, sobretudo na casa do pai, nós somos aceitos, amados, perdoados e podemos ressignificar a nossa vida. Só precisamos apenas decidir viver na casa do pai de acordo com a vontade do pai. Ele entendeu isso, só que ele entendeu depois que foi parar no chiqueiro. Por isso, irmãos, eu finalizo
Em nome de Jesus, seja sábio nas suas escolhas, enxergando não apenas o agora, mas o amanhã, pois nós podemos evitar muita coisa em nossas vidas, apenas e tão somente fazendo o que precisa ser feito, nos posicionando corretamente, para assim preservarmos a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Tudo na vida vai começar com uma escolha. E escolher corretamente vai evitar males desnecessários. Amanhã, ou melhor, daqui a pouco, quando você voltar para casa, você pode encontrar o mesmo cenário ou o cenário pior. Você pode encontrar o mesmo ambiente ou um ambiente pior. Mas a questão é, qual o teu posicionamento? Porque a mudança não começa a partir do outro, começa a partir do que eu desejo e da forma como eu me posiciono. Não dá para eu querer viver uma mudança sem eu dar o primeiro passo. Por isso, em nome de Jesus, seja sábio. Porque o objetivo aqui é dizer uma coisa: hoje você tem a oportunidade de mudar o destino da tua família, o destino da tua história, da tua geração. Porque pensa comigo, eu citei isso para alguém essa semana. Qual é o destino da tua mulher? Qual é o destino da tua filha daqui a 3 anos? Falei para uma mãe. Qual é o destino da tua filha daqui a 3 anos? Hoje ela está assim. Hoje ela não quer ir para a igreja. Hoje ela não gosta da igreja. Hoje ela reclama para ir para a igreja. Tem 12 anos. Daqui a 3 anos, tu acha que ela vai estar como? Se hoje ela já não quer ir, daqui a 3 anos, que um menininho bonitinho soprar no ouvido, despertar o desejo da menina, vai acontecer o quê? Só que a gente quer tapar o sol com a peneira e não se posiciona e deixa sempre para depois. E aí o depois é muito mais trágico do que a decisão que podemos tomar hoje. Por isso, em nome de Jesus, tenha discernimento para enxergar além, entendendo que o teu posicionamento vai fazer a total diferença.